Lucas Evangelista tem feito enorme esforço para virar jogador do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre o Corinthians, com uma revelação importante de Hugo Souza. Já no São Paulo, o substituto de Pablo Maia está escolhido. Não sei se o torcedor vai ficar tão animado. Preciso falar também sobre uma ótima notícia no Flamengo, tem venda na Portuguesa, mercado muito agitado para clubes de Minas, incluindo Atlético e Cruzeiro, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Vasco, que conseguiu a rescisão do contrato de Zé Gabriel. Notícia que garante uma boa economia mensal e permite ao Vasco sonhar com a contratação de mais um volante até sexta-feira ou a partir do dia 10 de março, quando abre-se uma nova janela excluindo ou que permite apenas contratações de atletas que disputaram campeonatos estaduais. Já o Ceará desistiu da contratação de Lelê, atacante que pertence ao Fluminense. Essa possibilidade existia antes da chegada do Pedro Raul. Com a contratação do centroavante do Corinthians, o Ceará desistiu dessa negociação, embora ainda discuta com o Timão a possibilidade de um acordo pelo volante Charles. Para completar o giro de notícias, queria contar sobre o Santos, que vai anunciar a qualquer momento a chegada de Thiago Maia e ainda está no mercado em busca de reforços. Neymar, inclusive, é o grande trunfo do Peixe. Neymar tem participado ativamente da busca por contratações. Hora de falar sobre venda na Portuguesa. Renan Peixoto deve deixar o clube nos próximos dias. Centroavante de 25 anos de idade, adquirido de um time da segunda divisão da Áustria. Ele chegou como grande aposta da SAF da Portuguesa, investimento bem pequeno, e chamou a atenção ao longo do Campeonato Paulista, tanto que conseguiu superar Igor Torres e Henrique Almeida, jogadores muito mais famosos do que ele. Renan Peixoto tem propostas das séries A e B, e a negociação deve ser fechada nos próximos dias, garantindo retorno financeiro para a SAF, primeiro retorno que a Portuguesa vai ter desde que se tornou sociedade anônima do futebol, a promessa de que todo o dinheiro do lucro com essa negociação será reinvestido na formação do elenco que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Renan Peixoto, que fez gol contra o São Paulo e mais 2 gols contra o Velo Clube, foram 11 partidas e 3 gols marcados. Só para completar em relação à Lusa, Portuguesa, que enfrenta nessa quinta-feira o Botafogo da Paraíba na primeira fase da Copa do Brasil. É a Lusa de volta ao torneio de mata-mata do futebol brasileiro. Portuguesa não terá, já se sabe, o Cristiano machucado, uma lesão muscular de grau 2, além de Hipólito, o lateral esquerdo, que teve uma lesão séria no joelho e não deve mais atuar no futebol brasileiro em 2025. Bora mudar de assunto e falar sobre quem deve ser o volante do São Paulo para substituir Pablo Maia. Você sabe que o Pablo se machucou no jogo contra o São Bernardo. Nessa segunda-feira, depois de exames, ficou constatada uma lesão de ligamento do tornozelo direito, com necessidade de intervenção cirúrgica. Ninguém sabe ao certo quanto tempo ele vai ficar de fora. A partir daí, começaram a especular se o São Paulo poderia insistir na contratação do Thiago Mendes, antecipando sua venda na metade do ano, ou se poderia reutilizar Luan e Lisiero, 2 jogadores formados na base que foram preteridos recentemente pelo técnico Luiz Ubeldia. Conversei com o Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base, e ele contou que a solução já está escolhida. Trata-se de Negrutti, volante de 20 anos de idade, formado na base do São Paulo, foi campeão da Copinha desse ano e chegou a atuar em uma partida do time principal no Campeonato Paulista, aquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na estreia do tricolor na temporada. Foram cerca de 20 minutos nos instantes finais, na parte final da partida. Negrutti chegou ao São Paulo com 10 anos de idade e sempre deixou enorme boa impressão, embora ainda não tenha sido bem aproveitado no time principal. A promoção do Negrutti à equipe de cima foi festejada pelos dirigentes, membros da comissão técnica e demais jogadores em Cotia. Segundo o Douglas Schwartzman, que é o diretor da base, Negrutti é muito bom jogador e só precisa de espaço para não sair mais do time de cima. Sobre Thiago Mendes, negociações seguem em dificuldade.
O Atlético Mineiro até sondou a pedido do Cuca, mas não está disposto a pagar uma compensação financeira para o Al Rayyan. Dessa maneira, São Paulo volta a ser favorito para contratar o volante de 32 anos, mas só para metade do ano. Bora falar agora sobre Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, talvez a maior contratação, levando em consideração o custo-benefício dos últimos tempos. O Timão gastou apenas 5 milhões de reais para comprá-lo. O Hugo deu uma entrevista a um podcast chamado Poropopcast, e nesse podcast ele admitiu que quase foi parar na Arábia Saudita. Estava tudo mais ou menos encaminhado para que ele virasse reforço do Corinthians, quando num domingo, e num dos domingos o empresário dele nunca liga para ele, o empresário começou a ligar insistentemente. O Hugo contou que estava jogando uma pelada com o Ronaldinho Gaúcho e demais amigos. Quando ele viu, tinham 8 ligações perdidas, retornou para o empresário, que disse que ele tinha apenas algumas horas para responder a uma oferta muito boa do ponto de vista financeiro da Arábia Saudita. O Hugo pensou, refletiu e decidiu optar pelo Corinthians, mesmo sabendo que ia ganhar menos. A avaliação do Hugo é de que, indo para o Corinthians e jogando bem, ele poderia ser comprado pelo Timão, essa seria a primeira coisa, depois ter um aumento salarial e quem sabe até sonhar em seleção brasileira. Tudo isso está acontecendo, exceto a seleção. Ele já foi adquirido em definitivo do Flamengo, tem sido muito elogiado por torcedores e também pela imprensa, e já tem seu nome defendido por alguns para a seleção brasileira. A proposta da Arábia Saudita foi recusada e ele acabou ficando. Outra curiosidade sobre essa entrevista, no bate-papo, o Hugo afirmou que existia a possibilidade de... ele lembrou da conversa com o Fabinho Soldado. O Fabinho havia trabalhado com ele no Flamengo e quando decidiu contratá-lo para o Corinthians, o Fabinho ligou para o Hugo para perguntar: Hugo, qual jogador que eu estou contratando? Aquele cara mais sério, dedicado, ou o jogador que se deslumbrou depois de virar titular no Flamengo? E o Hugo respondeu que o Corinthians estaria comprando a melhor versão do Hugo, que era para ele ficar tranquilo que a coisa funcionaria, e tem sido assim. Só para completar em relação ao Timão, Angileri já está em São Paulo para a realização de exames médicos, novo lateral esquerdo do Corinthians, o que vai determinar a saída de um lateral ou até de dois. Até porque Matheus Bidu tem contrato até o fim do ano, o Hugo nunca conseguiu ser unanimidade e ainda tem uma quarta opção, no caso o Palácios, que vive contundido. Quero falar agora sobre o Flamengo. Excelente notícia pro torcedor rubro-negro. Depois de uma enorme novela, o Flamengo alinhou acordo para a renovação de contrato de Eric Pulgar, volante chileno cujo vínculo se encerra em 31 de dezembro. Existia muita preocupação com a possibilidade de perda desse atleta na temporada passada. Sob o comando do presidente Rodolfo Landim, o Flamengo não conseguiu avançar nas tratativas. Marcos Braz, talvez por falta de habilidade, não se sabe o motivo, não conseguiu evoluir. E uma das missões do José Botto, novo diretor de futebol do Flamengo, era tentar contratar ou estender esse contrato para não perder o Pulgar de graça. O que foi determinante para a mudança no quadro foi uma conversa do Pulgar com o Felipe Luiz a portas fechadas. O técnico do Flamengo chamou o Pulgar para dizer que ele era absolutamente fundamental nos planos do Flamengo do Felipe Luiz. Jogador que tem qualidade com a bola nos pés, que sabe marcar, recompõe, enfim, jogador completo. O Pulgar lembrou que o seu salário estava super defasado em relação ao dos outros titulares. O Felipe Luiz disse que passaria isso para a diretoria e que o problema seria solucionado. Foi aí que o José Botto entrou na parada e, graças a um bom aumento salarial, está tudo alinhado entre as partes. O volante chileno passará a ter salários próximos de R$1 milhão por mês, se juntando a mais de 10 atletas do Fla, cujos salários estão na casa do 1 milhão. Dessa maneira, o vínculo vai ser prorrogado até dezembro de 2028. O negócio será sacramentado assim que seu empresário vier ao Rio de Janeiro, exatamente por conta dessa situação. Só para completar sobre o Flamengo, Lohan, meio atacante que não ficará no Flamengo, tem 4 possibilidades, mas hoje a melhor proposta de empréstimo, aquela que mais agradou ao Flamengo, vem do Fortaleza, também pela possibilidade dele disputar a Libertadores da América num papel de protagonista. Hora de falar sobre Igor Gomes. O meio-campista do Galo tem proposta oficial do Internacional, mas a tendência é que o negócio não sai. Isso porque o Inter procurou o Galo, sugerindo uma troca entre Igor Gomes e Wanderson, atacante cujo contrato se encerra em dezembro. E foi exatamente por conta dessa questão contratual, de o Wanderson podendo assinar um pré-contrato na metade do ano, que o Atlético avaliou que o jogador do Inter vale menos do que o Igor Gomes. E olha que o Igor está longe de ser protagonista no time do Cuca, foram só
4 aparições na atual temporada. Contratado em 2023 do São Paulo, depois de acabar o vínculo por lá, o Igor Gomes tem vínculo longo e só será negociado mediante bom pagamento. Negociação entre Atlético e Internacional deu uma freada e não deve acontecer, a menos que o Inter consiga uma outra alternativa para sugerir para o Galo. A possibilidade de compra do Inter em relação ao Igor Gomes está descartada. Colorado passa por enormes dificuldades financeiras. Quero falar agora sobre o Cruzeiro com várias trocas em andamento, ou pelo menos possíveis, né? Especulou-se que Cruzeiro e Red Bull Bragantino possam trocar laterais. O Marlon do Cruzeiro indo para o Red Bull Bragantino e em troca recebendo o Juninho Capixaba. O Juninho é um velho sonho do Cruzeiro, jogador que atua como lateral e também como meia. E essa negociação já esteve em pauta nos dois clubes na virada do ano, na oportunidade não aconteceu. Uma dificuldade para que esse negócio aconteça é uma dívida que o Internacional tem com o Cruzeiro. Raposa chegou a levar o caso à Câmara Nacional de Resolução e Disputas, são cerca de 7 milhões de reais pela transferência do Wesley, que tem arrebentado com a camisa do Internacional. Ainda assim, o Colorado não fez o pagamento. Inter que também tem interesse na contratação do lateral direito, o William. O William, inclusive, é o grande nome, é o maior sonho que o departamento de futebol do Colorado tem hoje, é o lateral direito do Cruzeiro. Ouvi de uma pessoa do Inter que seria um encaixe perfeito para fechar a janela de transferências. Mas, no caso do William, a ideia do Internacional foi a mesma em relação ao Igor Gomes, sugestão do atacante Wanderson. Wanderson que tem se recusado a deixar o Internacional, ele já disse não para Palmeiras e para Vasco, porque pretende ficar até dezembro e sair livre. Nesse caso, quem ganharia uma compensação financeira seria ele e não o Colorado. A chance dessa troca entre William e Wanderson acontecer é muito pequena, para não dizer zero. O Cruzeiro já disse que não tem interesse em levar essa história adiante, por entender que o William é muito bom jogador e um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Só para completar, já havia contado para vocês no vídeo dessa segunda-feira que Lucas Ronier, atacante de 20 anos de idade do Coritiba, é um alvo do Cruzeiro para a ponta direita, posição pedida pelo técnico Leonardo Jardim. Bora falar agora sobre, mudar de assunto e falar agora sobre Palmeiras. Tem informação importante sobre Lucas Evangelista. Palmeiras e Red Bull Bragantino negociam a possibilidade da transferência do Lucas há alguns dias. Meio-campista que se encaixa naquele camisa 8 pedido pelo técnico Abel Ferreira. O Red Bull Bragantino não quer vendê-lo para o Verdão. Conversei na manhã dessa terça-feira com uma pessoa importante do Red Bull e a declaração foi clara e cristalina. Não gostaríamos de fazer o negócio, mas o atleta está com a cabeça virada, querendo ir para o Palmeiras. E é exatamente por conta da vontade do Lucas Evangelista que o negócio ainda pode acabar acontecendo. Por conta dessa determinação do Evangelista, Red Bull e Palmeiras tentam chegar a um acordo. Pagamento de 4 milhões de euros fixos, apenas essa grana, já foi descartado. O Red Bull quer mais. Foi por isso que o Palmeiras chegou a sugerir o nome do Fabinho. O Palmeiras também, para facilitar o negócio, topa que o Red Bull Bragantino deixe de pagar o que deve em relação ao John. Essa grana devida, não dá para dizer que é dívida, né? Mas são parcelas que ainda estão por vencer, deixariam de ser pagas para que o Red Bull Bragantino não tivesse esse ônus. Tudo isso está em debate. No Palmeiras não há otimismo, mas existe a tentativa da negociação. No Red Bull Bragantino existe essa vontade de mantê-lo, mas a determinação do Evangelista em deixar o clube pode acabar sendo um trunfo alviverde. Palmeiras que ainda não desistiu por completo da contratação do Vitor Roque. E o Verdão conta com a ajuda do Barcelona e também da FIFA para tentar convencer La Liga a liberar o atleta. Vale a lembrança de que nessa segunda-feira o Barcelona recebeu um comunicado de La Liga, Federação Espanhola, afirmando que não vai liberar o Vitor Roque para o Palmeiras porque a janela na Espanha já está fechada. O atleta pertence ao Barcelona e está emprestado ao Betis. Ele precisaria ser devolvido do Betis ao Barcelona para que o contrato fosse rescindido no Barça e na sequência ele fosse repassado para o Verdão. A alegação de La Liga é de que, como a janela de transferências na Espanha já está fechada, não há a possibilidade desses processos burocráticos. Uma grande besteira, porque a FIFA permite que mesmo com janelas fechadas esses tipos de negócio aconteçam. Fosse em qualquer outro campeonato brasileiro, alemão, francês, italiano, e a coisa já teria acontecido. A FIFA e o Barcelona tentam convencer La Liga
de que o negócio pode ser bom para todas as partes. O Palmeiras tem até sexta-feira para registrar o Vitor Roque, senão vai precisar aguardar até a janela de junho, que antecede o Super Mundial de Clubes, para registrar o centroavante de 19 anos de idade. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!